Amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos nos assentar nessa hora. Olha, colocaram uma mesinha aqui, ó, baixinha para mim. Que legal, hein? Vamos lá. Queridos, que dia é esse, né? Quente, calor, né? Nós tivemos um probleminha aqui. Ele está caindo, o nosso ar-condicionado, quando a gente liga ele faz cair todo o resto das coisas. Ele cai e ainda cai todo o resto, né? Então, porque tem um probleminha ali na ligação dele que foi feita, né? E então, nós vamos já providenciar essa semana. Semana passada, com o Ano Novo, no meio da semana, aí você vai procurar as pessoas, está todo mundo na praia, todo mundo viajando, a gente não acha, né? Não achou. Tá? Mas nós vamos resolver. Então, hoje, se você quiser sentar um pouco para o fundo, lá no fundo está um pouquinho mais fresco, né? Porque entra uma ventilação melhor lá da porta, né? Aí nós pensamos até em levar as cadeiras lá para fora, para a gente fazer lá fora a ministração e a Santa Ceia. Mas lá fora está mais quente do que aqui, por causa das telhas, aquelas telhas, e está muito quente também. Então, aqui, apesar do calor, ainda está melhor, né? Pedi para eles me ligar um ventilador aqui, que aqui agora o negócio vai pegar fogo. Graças a Deus. Nós estamos, então, vendo uma série que é Conectando as Gerações, porque Conectando Gerações é o tema desse ano para a nossa igreja, Comunidade da Graça, de todo o Brasil. Todo o Brasil vai estar focado e falando a respeito desse tema, Conectando Geração. Então, nós pegamos janeiro agora para fazer essa série, iniciar o ano já bem afiados, né, com a visão do que nós vamos desenvolver durante todo o ano. E o tema da ministração é Construindo Memoriais. Porque para nós conectarmos as gerações, nós precisamos entender que nós vamos construir memoriais, mas nós temos que entender que memoriais são esses. Que memoriais são esses? Então, para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus, lá no Salmos, no capítulo 78, no versículo 3. E nós vamos ler até o versículo 8. Pega meu óculos aí na minha bolsa, bem. Fazer uma pergunta. Está gravando aí, Kay? Tá? Então, legal. Nós temos ainda muitas famílias viajando, muitas famílias ainda que não estão, que não voltaram ainda, né? Outras já voltaram. Então, início de ano é assim mesmo. O texto base, então, para nós, nesse dia, vai ser Salmo 78, 3, até o versículo 8. Tá? Antes de ler, vamos aí onde você está mesmo, do jeito que você está, nessa posição, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedir que o Espírito Santo fale conosco, toque no nosso coração, né? Vamos, antes de nos conectar a outra geração, nós temos que nos conectar a Deus. Então, vamos nos conectar ao Senhor, né? Deus eterno, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa hora, por esse lugar, por essa igreja, por esse prédio. Te agradecemos porque aqui é um ponto no qual nós nos reunimos, Senhor, congregados para
ouvirmos a tua palavra, aprendermos de ti. Nós pedimos, Espírito Santo, que tu venhas falar ao nosso coração, que tu venhas tocar na nossa vida, Pai, que tu venhas transformar aquilo que for necessário em nós, para que entendamos melhor, Senhor, a respeito da tua vontade e do teu querer. Que seja assim, ó Deus, sobre a vida de todos os teus filhos que estão aqui no presencial, de todos aqueles que estão no online e todos aqueles que vão ouvir essa ministração que vai ficar no canal do YouTube. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Cadê a Anne? Está por aí? Não. A Esther ou a Anne? A Esther subiu com as crianças? Ô, Anne, pode pôr o ventilador girando assim, porque aí ele vai um pouquinho para lá, refresca os irmãos, volta aqui para mim, entendeu? Aí a gente faz um bem bolado aqui com ele. E pode pôr um pouquinho mais longe também de mim, que ficou muito perto. Aí. Aí vai chegar. Aí alguns vão querer sentar até na frente, talvez. Amém. Então, vamos à palavra? O 3 começa assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não esconderemos de quem? Dos nossos filhos. Não, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Não esconderemos da próxima geração, não esconderemos dos nossos filhos. E, na sequência, ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos. Já foi determinado lá em Deuteronômio. O pastor leu na semana passada, né? Foi determinado que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados. E como eram os seus antepassados? Que não ouviram essa palavra, que não reteram. Eles se tornaram obstinados e rebeldes. Obstinado é teimoso, irredutível, coração duro. Sabe quando você olha uma pessoa e fala, nossa, o fulano tem um coração duro. Então, é obstinado. Se tornaram assim essa geração passada, porque não ouviram o que tinham que ouvir. Um povo de coração desleal para com Deus. Gente de espírito infiel. E na outra tradução, povo de coração inconstante. Já viu gente assim? Está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, daqui a pouco parece a onda do mar, inconstante na fé. Se tornaram assim essa geração passada, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Misericórdia. Misericórdia, que fujamos disso, né? Que fujamos disso, que evitemos isso para as próximas gerações, né? E como nós vamos evitar isso? Construindo memoriais. Nós vamos evitar isso. Quem vai evitar isso é a nossa própria geração em relação às outras que vão vindo. Construindo memoriais. E é o que nós vamos aprender hoje. Mas antes disso, nós vamos fazer um exercício. Tá bom? Tá calor, mas não é exercício físico, não. Exercício mental.
Não vamos suar, tá? Eu quero que você pense aí qual a recordação mais antiga, lá da sua infância, que você tem a seu respeito. Em outras palavras, quando é que você se lembra que você... Bom, a partir daí eu me lembro. Eu sou gente, entendeu? A partir daí eu existo. É a minha lembrança mais antiga a respeito da minha vida. Pensa aí. Pensa aí. Está pensando, Simone? Está pensando, Maria? Um fato que aconteceu, você fala, nossa, esse é o mais antigo. É o que eu lembro quando eu era pequenininho. Antes disso, eu não me lembro de nada. Estava lá dando trabalho, já existia, mas não lembro. É bom, né? Porque aí os filhos, a gente não lembra das cólicas, né? Não lembra do choro, não lembra nada disso, né? E, os pais lembram, né? Tem uns que ficam até traumatizados, né? De tanto que a criança chorou. Lembraram? Lá em casa nós fizemos esse exercício ontem. E aí rendeu boas risadas. Que aí nós começamos a conversar a respeito, né? O que nós lembrávamos, quantos anos será que a gente tinha quando isso aconteceu. E foi interessante que a gente começou a conversar e contar um para o outro. Você se lembrou de algum fato? Então, conta aí para alguém que está perto de você. Ah, foi isso que aconteceu. Ah, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Conta aí para quem está perto de você. Conta aí, conta aí. O que foi? O que foi, Edson? Qual foi a sua lembrança mais antiga? Mateus. Mateus é novinho, qual será a mais antiga dele? Ó, quanto mais tempo a gente tem de vida, né? Mais antigo vai ficando essa memória, né? Vocês lembraram? Lembraram? Olha aí. Então, eu tenho a minha lembrança mais antiga. A minha lembrança mais antiga foi de um medo que eu passei. Porque meus pais foram visitar uns parentes lá em Santos, mas tinha que atravessar para o Guarujá. Então, tem a balsa grande, hoje em dia, né, que vai os carros, mas tinha, não sei se ainda tem, deve ter, barcos menores. Né? Como é o nome desses barcos menores? Catraias, né? Que nem tem para ir para Ilhabela. Então, a mesma coisa. Aí, o que eu me lembro é que estava de noite e estava chovendo. E aquele barco estava assim, ó, balançando. E minha mãe me pôs no colo, meu pai, me cobriram para mim não pegar chuva, para mim não ver. E essa é a lembrança mais antiga, uma delas que eu tenho. Eu era bem pequenininha. Então, foi o quê? Uma situação de medo, né? Lembro também uma outra situação do meu pai me levando para a igreja no colo. Estava chovendo também, e nós íamos para a igreja, e estava uma lameira, e eu lembro, meu pai estava me carregando no colo, com um guarda-chuva na mão. Eu tenho aquela sensação, né? Não lembro os detalhes, mas eu sei que nós estávamos assim, eles estavam indo para a igreja me carregando. Amém? Quem é que quer contar aí o que lembrou? Vem cá, Dáustria. Dáustria é corajosa. Vamos ver o que a Dáustria lembra mais antigo que aconteceu com ela. Simone é outra corajosa. Vem cá. O que você lembra, assim? Estava até falando com a Elô, graça e paz, irmãos. Aqui, os irmãos bonitos daqui, né, pastora? Eu lembro quando eu tinha 4 anos, que eu fui passear em Virgolândia, que meus avós moravam lá, minha mãe era de lá também. Aí eu tinha 4 anos, estava brincando de pique na rua. E atravessando a rua, assim, agora vem pegar. Eu fui atravessar a rua
E aí um carro me arrastou 4 metros. Aí abriu a testa assim, até aqui embaixo. A marca ficou aqui de recordação do braço. E aí eu lembro que me colocaram, estava no colo, não sei de quem. E aí eu vi minha tia numa lojinha, que ela tinha uma loja de tecido assim, na Virgolândia. Aí eu gritei assim, tia, vem morrer comigo, não deixa eu morrer sozinha, não, com 4 anos. E aí minha mãe achou uma carona para levar para Valadares. E aí chegou lá e deram ponto aqui, tem até a marca aqui um pouquinho, era cá embaixo. E o braço aqui também engessou até aqui, aqui, aqui. E aí foi um livramento, né? Livramento. Graças a Deus, amém. Graças a Deus. Antes disso, você não lembra? Nada. Então, existiu a partir daquele acidente. Graças a Deus, Deus livrou, hein? Então, quando nós fazemos esse exercício, nós estamos estimulando o quê? A nossa memória. Não é esse exercício. E, geralmente, nós lembramos de coisas boas, agradáveis, né? Também coisas que nos causaram medo, insegurança, estranhamento. É o que vem, é o que marcou, algo que nos marcou. Então, a gente pensa, opa, eu lembro disso, a partir daí eu entendo, né? Me entendo como gente. Antes disso, eu não me lembro de mais nada. E o ativar a memória é muito importante para a aprendizagem. Sabia? Se a gente não ativa a memória de curto prazo, de longo prazo, como é que a gente vai aprender as coisas? Aí a professora ensina hoje, amanhã nós já esquecemos. Né? Então, a memória ela é muito importante no processo de aprendizagem. Nossa, crianças, né? Adultos. Né? Então, nós precisamos exercitar a memória. Quando nós lemos livros e escrevemos, né? Lemos os nossos diários devocionais, tudo isso faz bem para a nossa vida espiritual, mas faz bem também para a nossa memória. Lermos a Bíblia, isso ativa a nossa memória, deixa ela viva, ativa. Né? E hoje em dia está acontecendo que as pessoas estão se distanciando um pouco da leitura. Por quê? Porque já tem tudo pronto lá do IA. Né? Já tem tudo pronto lá, você põe lá no Google, vem tudo ali prontinho, então você não pega o livro, não vai pesquisar, não, e facilita, mas, ao mesmo tempo que parece que está facilitando, também está deixando de fazer um exercício muito importante, que é o exercício da nossa memória. Então, a memória é algo fundamental na nossa aprendizagem. Agora, existem fatos também, lembranças, que são extremamente ruins e traumáticas. Né? Lembranças terríveis. Então, a nossa mente, em defesa da nossa própria saúde emocional, ela pode colocar essas lembranças traumáticas numa gavetinha, na gavetinha do esquecimento. Aí, aquilo fica meio apagado para você. Você não lembra. Por quê? Para evitar o sofrimento, para evitar a dor. Né? Mas as consequências daquilo que houve lá acabam aparecendo na vida adulta. E, às vezes, as pessoas têm algumas reações no seu comportamento que ela não entende por quê. Ela não entende por quê. Por que será que eu me descontrolo? Por que será que eu não consigo manter o domínio próprio? Por que será que eu tenho certas reações assim estranhas, diferentes, em determinados aspectos do relacionamento humano? Por que será? E, às vezes, a gente não lembra por quê. E, às vezes, as razões estão lá atrás, escondidinha dentro de uma gavetinha. Né? Por isso que nós precisamos também orarmos a Deus quando isso estiver acontecendo. Senhor, se alguma coisa aconteceu, e já liberar perdão. Eu libero perdão, eu não quero ficar com isso, me cura, me liberta, me limpa de qualquer tipo de marca do passado. Né? É o que se chama de amnésia dissociativa dentro da neurociência.
Então, é estudado a respeito disso. Então, vítimas de grandes traumas, às vezes, esquecem, dá um branco, uma amnésia sobre aquilo ali, e não lembra mais. Não lembra sobre aquilo, mas vive as consequências, né, da dor. E, por isso, às vezes, muitos precisam até de uma ajuda profissional mesmo, né, para que possa, então, trabalhar essas coisas. Quando nós vamos para o passado, rememorar, trazer, lembrar, e vem lembranças ruins, nós temos que ir para que haja a cura nelas. Não para a gente carregá-la para o nosso presente e continuar carregando ela pelo resto da nossa vida. Não. Quando nós fazemos isso, nós temos que fazer para deixarmos ela lá, para resolver e ressignificar a nossa vida e continuarmos para frente no nosso futuro, mas agora libertos daquilo ali. E uma das formas mais eficientes para isso acontecer é liberando perdão. É liberando perdão. É dizendo, eu perdoo. Eu libero perdão. E eu não aceito que isso venha interromper a minha vida no presente, os meus relacionamentos no presente, né? O meu futuro. Eu quero deixar esse passado resolvido e ressignificar a minha existência. E Jesus faz isso na nossa vida. Amém? E isso é para uma outra ministração. Mas a de hoje é focado no Salmo 78, e nós vamos ver que o Salmo 78, ele é um salmo de instrução. Ele chama Masquil. Salmo de instrução, sabia dessa, bem? Pesquisei, ó. Masquil. Estou exibida, falando um negócio que você não sabia. Você sabia esse? Olha, aprendeu, que belezinha. Então, é um salmo de instrução. Oh, meu Deus, que exibida que eu estou. E foi escrito por Asaf, né? E ele fala sobre nós considerarmos o passado e não escondermos dos nossos filhos o que nós aprendemos. Contar para eles os notáveis feitos do Senhor na nossa vida. Contar sobre o seu poder, sobre o seu livramento, sobre as suas maravilhas. Então, ele nos instrui para fazermos isso. Para quem fazer isso? O pastor, o sacerdote, o professor da escola dominical. Não, ele está falando isso para os pais. Ele está levantando quem? Os pais. Os pais estão sendo levantados, instruídos para fazerem isso em relação aos seus filhos. O objetivo central é realmente destacar a importância que tem a transmissão da fé entre as gerações. A fé não pode ser perdida. A fé que você ganhou por causa da sua experiência pessoal tem que ser passada para o seu filho, para a sua descendência. Ela não pode ser perdida. Ela não pode parar em você. Foi muito precioso, foi muito forte. Olha aonde você foi encontrado. No fundo de uma caverna, às vezes no meio de uma depressão, às vezes no meio de uma enfermidade, às vezes no meio de um monte de laço do inimigo. E Deus foi com seu amor e sua mão poderosa e te arrancou das trevas e te trouxe para o reino da luz. Isso é muito poderoso para parar em mim só. Isso tem que passar para a minha geração. Mas como vai passar se eu não abrir a boca? Como vai passar se eu não testemunhar a respeito disso, se eu não falar? Então o texto instrui para pensar no que Deus fez com Jacó. Estabeleceu ali leis
Mudou o nome de Jacó para Israel. E fez ele pai de 12 tribos. Iniciando ali toda aquela promessa feita lá para o seu avô Abraão. Jacó foi um cara que passou por muitas coisas e uma transformação poderosa. Jacó brigou com Deus, brigou com um anjo. Jacó foi marcado em sua coxa e ficou manco. Para ele não esquecer da sua dependência em Deus. Jacó era aquele que quis enganar o seu irmão Esaú e o seu pai. E o seu nome, a sua identidade foi transformada. Foi transformada no encontro poderoso que ele teve com Deus. Por quê? Porque era uma promessa feita ao seu avô Abraão. E ela não podia se perder na geração. Ela não podia se perder. Então, a instrução é: conte desse testemunho para eles. Conte sobre esse testemunho para as próximas gerações. Não deixe que eles se percam. Exorta o povo a educar os filhos sobre a fidelidade de Deus, para que os erros passados não se repitam. Quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Sabia? É um pecado que a gente não considera. Entendeu? A gente fala: eu levo lá meu filho para a igreja. Mas a gente não considera a importância que tem a nossa influência sobre ele, na experiência espiritual dele. E a gente fala: ele não, quando ele quiser vir, ele vem. Mas a gente não está trabalhando, não está dando atenção para isso. Então, nós estamos pecando. Às vezes, pecamos por falta de conhecimento mesmo. Mas essa justificativa, essa igreja não vai ter mais. A justificativa: eu não sabia. Eu não conhecia. Eu não sabia que era tão importante assim. Isso nós não vamos poder mais dizer que essa é a nossa justificativa. Porque não será mais. Estamos aqui para instruir. A palavra é apta ao ensino, diz, não é verdade? Então, ela é apta, ela é pronta, ela é eficaz para nos ensinar, para mudar a nossa atitude. Mas eu não tenho esse costume, não, que eu nasci em tal lugar, eu não fui criado assim. Tudo bem, mas a graça chegou. Bateu na tua porta, aleluia, transformou a sua vida, trouxe você para uma nova experiência com o Senhor. E agora, tudo que era passado já foi, tudo se fez novo. Então, vamos aprender o novo de Deus. Sempre é tempo. Sempre é tempo de sentar com seus filhos à roda da mesa. Não importa que o tempo passou e agora muitas coisas que você poderia ter feito não fez. Não importa. Comece agora. Comece a partir de hoje, a partir do início desse ano. Comece esse ano diferente, com outra disposição mental, espiritual. De sentar à mesa, de sentar no banco, de sentar lá na rua, na guia, começar a contar caso, começar a contar história, começar a trazer na memória aquilo que Deus agiu na sua vida, na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos. Comece a fazer isso. Porque você, quando faz isso, você está no centro da vontade de Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que trabalha a partir das gerações e das famílias. Então, é muito interessante que essa função, Deus não levantou nenhum anjo para fazer. Não adianta você orar e falar: Senhor, levanta um anjo para ir lá no meu filho, falar de Jesus no coração do meu filho, que Deus vai falar assim: ué, mas você não está instruído que essa função é sua? Que isso quem tem que construir na vida dele é você. Andando no caminho, sentando, conversando, dando risada.
Sabe? É aí que você tem que construir no dia a dia, no seu cotidiano. Quando senta na mesa, já vai comendo. Oi, calma. Vamos aprender a dar graças pelo nosso alimento. Quando a gente faz isso, nós estamos criando uma memória. Nós estamos trazendo uma verdade bíblica para eles. Que existe um Deus que nos deu força para trabalhar e o alimento chegar na mesa. Você está mostrando que você tem uma dependência de Deus. Você está mostrando que você não é o bambambam. Que existe um Deus maior que está te ajudando a trabalhar e botar o pão na mesa. Você está construindo isso no coração do seu filho. Então, nós não podemos deixar de fazer isso, nos omitir. Deus levanta homens e mulheres comuns, que somos nós, como ministros, dentro da nossa própria casa. Aleluia! Diga, eu sou um ministro do Senhor dentro do meu lar. Dentro do seu lar. Você é um ministro da palavra e do testemunho de Jesus. Que coisa preciosa! Isso não é cargo de homens. Isso é uma delegação divina para os seus filhos, para cada um de nós. Ah, pastora, mas não tenho nem mais filho, agora eu já cresci, eu sou só avó. Oh, que delícia! Estou louca, minhas netas estão chegando aí, estou louca para ser avó. Já estou com tantos planos. Pois é, nós continuamos com essa responsabilidade de ajudar os nossos filhos na criação dos seus filhos, dando conselho, e nós, diante dos nossos netos também, abençoando os nossos netos. Né? Então, tem um negócio que corre por aí, né, que o que o pai e a mãe ensinam, o vô e a avó destrói, desmancha, ensina tudo ao contrário, que a mãe não quer que ele chupe balinha, chega lá na casa da avó, a avó dá balinha, né? Diz aí por aí. Mas isso não é certo. Isso não é certo. Né? Nós temos que construir dentro, em cima de alicerces corretos a nossa vida. Isso nós não podemos, como avó, dar risadinha e dizer assim, entendi, vai ser assim comigo. Não, 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 não vai ser assim comigo. Eu vou abençoar os meus netos. Eu vou estimular, eu vou sentar com eles, vou dar boas risadas e vou comer coisa gostosa também, né? Aquilo que os pais permitirem. Não, não, aquilo que os pais permitirem. Né? Não pode Coca-Cola, né? Tem que ser suco de fruta, não pode guaraná. Não, nós vamos seguir a risca, né? Mas também, quando os pais chegarem lá, não vão na geladeira, porque não vão achar Coca-Cola, tá? Não vão achar suco, ok? Já vou combinar. Aleluia, glória a Deus. Porque eles não querem que a gente dê o refrigerante, mas eles querem achar uma garrafa lá para eles, não é verdade? Não, 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 não. Vai ser tudo certinho. Então, nós, como avós, nós temos também essa mesma delegação, né? Dentro do nosso papel que nós exercemos, mas nós também podemos influenciar os nossos netos de maneira positiva, os nossos sobrinhos. Quantos aqui têm sobrinhos queridos e amados? Que delícia! Esses sobrinhos, irmãos mais novos. Quem tem irmãos mais novos e que você pode influenciá-los? Olha aí, quanta gente tem. Você pode testemunhar para eles, contar para eles a respeito de Deus. Né? Então, nós percebemos que dentro da família, nós temos assim uma rede inteira, né, de pessoas que nós podemos exercer influência, fixar os memoriais. Né? Muito bem, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, eles já tinham alguns memoriais assim que já eram aqueles memoriais que eles já criaram para isso. Então, as festas,
as festas que eles tinham. Páscoa, festa do tabernáculo, todas aquelas festas, 3 festas que o povo de Israel tinha, né, anualmente. Essas festas, era praticamente uma dramatização daquilo que aconteceu lá no passado com o povo, para o povo vivenciar aquilo lá. Então, Levítico 23 fala sobre uma dessas festas, né? Neemias, quando trouxe o povo de volta, também passou de novo, o povo que saía do exílio, passou de novo a fazer a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Para quê? Para que eles vivenciassem aquela experiência de livramento que Deus operou lá atrás com seus antepassados. Eles faziam assim pedras, né? Colocavam pedras como memoriais. E aí, quando se passava, via aquela pedra lá, um monte de pedra ali tem um significado. Aqui foi o lugar em que aconteceu determinada coisa. Então, levantava-se memoriais na velha aliança, né? E uma série deles foi sendo levantada. A cultura hebraica, né? Então, tem uma série dessas, né? Então, nós também, na nova aliança, temos que construir os nossos memoriais, mas agora ligados na nova aliança. Vamos abrir lá Hebreus 1, de 1 a 4. Fala assim, olha. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados. E falou por meio dos profetas. Usou os profetas. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Está falando de uma nova aliança. Falou-nos por meio do Filho, a quem esse Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Revelou que Jesus era o Filho de Deus, e que para Ele e por Ele eram todas as coisas. Revelou uma autoridade espiritual maravilhosa que havia, então, no Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Então, aquilo que Jesus expressou é muito mais profundo, eficaz, do que o que os profetas expressaram lá atrás. Tudo tem o seu valor, mas não ultrapassa o que Jesus fez. E não ultrapassa o testemunho de Jesus. Ele é o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, e agora de maneira permanente e eficaz, não como era feito todos os anos pelos sacerdotes, que tinham que fazer sacrifícios anuais pelos pecados. Não, agora, uma vez por todas, o Senhor Jesus se entregou, e a sua morte nos trouxe o poder da salvação e a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é superior ao deles. A palavra, aleluia! A palavra diz que Deus o fez Cristo, o Senhor. Então, este é o foco na nova aliança. Este é o testemunho que nós temos que perpetuar na nossa nova geração. E temos que levantar memoriais em relação a Jesus, a sua salvação, a sua obra, ao seu testemunho, a sua vida, aos seus ensinos, a sua morte e ressurreição. E fazer os nossos filhos entender a respeito do arrependimento de pecados, a respeito de que tem pecados.
né? Eles são tão lindinhos, né? Ai, tão bonitinho, né? Que a gente pensa, oh, meu Deus. A gente olha e fala assim, essa semana mesmo eu vi tanta foto bonita ali da Dáustria com os netos, tudo tão lindo, os meninos, menina. Mas a gente olha assim, bonitinho, mas vai precisar passar pelo arrependimento, vai ter que passar pela regeneração, não é? A natureza é má e perversa. Está bonitinho, está tudo ali dentro, não está manifestando ainda muita coisa, né? Mas lá na frente, nós vamos ver que vai manifestar. E vai precisar passar pela morte e pela ressurreição por intermédio de Cristo Jesus. Vai ter que passar pelo arrependimento. A nossa princesa, né? Os nossos príncipes, não é que a gente fala? Princesinha da vovó, né? Mas vai precisar passar. Então, Deus nos coloca nessa missão. Por que será que Deus não coloca outras pessoas? Existem pais que terceirizam isso. Deixa lá, né? Levar lá na igreja, vão aprender. E terceiriza. E lá dentro de casa não dá o testemunho. Lá grita, lá briga, lá não tem o mínimo de atenção, lá calunia, fala mal de um, fala mal de outro. A criança está tudo ali, ó, escutando, ó. Está tudo pegando, parece uma... Wi-Fi? Como é que é? Uma esponja, uma antena, pega tudo, né? A gente acha assim, está lá brincando, aí a gente conversa o que a gente quer aqui. Está ali no chão sentada, brincando com os bonecos, brincando com os carrinhos. Nossa, irmãos, vamos ter cuidado. Eles estão pegando tudo. Eles estão ouvindo. Aquilo está entrando para eles, para dentro, aquelas expressões. Sabe aquelas expressões? Depois, você já não se pegou assim? Cantando a música que sua mãe cantava, batendo o martelo do jeito que seu pai fazia. Você já se pegou fazendo essas coisas? Aí você fala, puxa vida, lembro, minha mãe fazia igualzinho, estou fazendo igual. Não é? Por quê? Você pegou. Ele não parou para te ensinar, às vezes. Mas você, só de conviver, você pegou. Os gestos, os trejeitos, as risadas. Ele fala, tá rindo que nem a sua mãe. Ih, você está falando que nem seu pai. Ixi, parece seu pai. Não é? A gente vê a nossa família em nós mesmos. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que tudo o que nós estivermos fazendo de errado vai também passar. Não vai passar só as coisas legais, boas, não. Vai passar também os gritos, os berros, o jeito de resolver as coisas de qualquer jeito, bater a porta, virar as costas, sair andando. Tudo isso vai passar. Não vai passar só as coisas boas. Eles vão ouvir e receber também as negativas. Então, nós precisamos vigiar. Deus nos deu essa responsabilidade porque nós somos aqueles que têm o maior tempo de influência com eles durante a infância. Hoje em dia está diferente. Os pais, às vezes, precisam logo já botar as crianças para as creches. Mas, naquela época, quando isso foi escrito, eram eles mesmos que criavam os filhos o tempo inteiro. Então, a influência na formação do caráter, na formação daquela cultura geracional, era feita exclusivamente pelos pais. E essa responsabilidade não mudou. Passou o tempo, passou os séculos, mas continua sendo essa a nossa responsabilidade. Continua sendo essa a nossa missão. A nossa casa é o nosso primeiro rebanho. Quem já escutou isso aí? A nossa casa é o nosso primeiro rebanho. Não esqueça disso. Quem escutou agora isso? Levanta a mão. Agora todos escutaram. A sua casa é o seu primeiro rebanho. Não se esqueça jamais disso. Pastora, mas eu sou uma menina de 15, 16 anos, de 20 anos. Pois é, mas já vai aprendendo.
que isso é para você também. Essa mensagem não é só para quem já tem os filhos, é para todo mundo. É para toda idade. Porque você vai ter a sua casa, os seus filhos e a sua família. Então, quando nós omitimos isso dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos filhos espirituais, nós estamos deixando eles à deriva de um mundo que jaz no maligno. Qual é o príncipe que reina nesse século? Nesse século presente, lá fora, quem é que reina? Quando nós não fazemos isso, nós estamos deixando os nossos filhos à deriva. Essa semana eu vi de um casal aí que afundou o barco deles e eles quase morreram. Sabe quem salvou eles? Uma geladeira. Eles acharam a geladeira e entraram para dentro da geladeira. Lá no meio do rio, lá na região norte do país. E até que alguém viu, chamou socorro, e eles foram socorridos. Eles ficaram ali à deriva. Foram salvos por causa de uma geladeira velha lá, que estava flutuando, ou sei lá, que se caiu do barco que eles estavam, e ali eles ficaram. E quando nós não criamos esses memoriais, não cercamos os nossos filhos dessa nossa cultura de Deus, e deixamos eles ao viés da cultura do mundo. Qual é a cultura do mundo, gente? Para onde leva? Leva para vícios, leva para pornografia, leva para músicas horríveis, leva para quebrar fase, e uma criança quebra a fase, daqui a pouco já está como um adulto. Não é? Nós levamos para isso. Eles ficam à deriva, perdidos. A palavra diz que o Deus desse século, ele é capaz de cegar o entendimento. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Vamos lá? Nos diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Os nossos filhos se tornam obstinados, incrédulos, sem Deus. Como assim, se você está lá dentro? Como pode esconder uma cidade se ela está enterrada lá embaixo? A luz também, se ela está enterrada, nós precisamos pôr para cima. No alpendre. A luz está lá dentro da sua casa, é você. É você jovem, é você mulher, é você pai, avó, mãe, filho. O Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, fala sobre como Satanás impede as pessoas que vejam a verdade do Evangelho. Impede que a luz de Cristo brilhe nos seus corações. Olha que coisa séria. Quando nós não fazemos a nossa parte, irmãos. É muito séria essa instrução do Salmo 78, é muito séria. Nós temos que fazer a nossa parte na nossa casa, com graça, com sabedoria. Ninguém vai, impor as coisas, mas nós temos que ter sabedoria de Deus para testemunharmos para os nossos filhos, Então, nós precisamos fixar. Vamos ver quais são as tarefas que nós temos que fazer, o que elas operam, o que elas realizam, quando nós construímos o conhecimento a respeito de Cristo na vida dos nossos filhos, nós vamos ajudar a construir a identidade neles, a identidade de povo de Deus. Nós vamos conseguir
proteger eles, a mente deles, dessas influências do Deus desse século, do engano do maligno. Você bota ele para a escola, você põe ele bonitinho lá, quando você passa 1 ano, 2 anos, você já começa a perceber alguns comportamentos diferentes. Não é? Com quem aconteceu isso? Comigo começou a acontecer isso. Eu falei, epa, está trazendo umas coisas diferentes aqui para dentro que não é do que eu tenho ensinado, não é do que o pai tem ensinado. Está aprendendo lá na escola. Não é? Ideologias diferentes, está pegando lá. Modos diferentes de resolver as coisas. Uma politização terrível está trazendo de lá. Quando chega na adolescência, começam a vir com as ideias de lá que ensinam, não é? Polêmicas começam a trazer para dentro, não é? E nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas coisas. Porque aí nós vamos proteger a mente deles do engano desse século. E vamos também poder restaurar a vida deles. Aqueles que se perderam, aqueles que não aceitam, nós vamos poder estar restaurando também a vida deles. Vamos ver, então, quais são, na prática, os memoriais na Nova Aliança? São atos e ordenanças, símbolos instituídos para relembrar a obra redentora de Jesus e essa nova relação que nós podemos ter entre nós e o nosso Deus. Muito diferente do que era na antiga aliança. Então, vamos lembrar aqui, vamos colocar alguns para a gente encerrar. A ceia do Senhor. Nós vamos celebrar daqui a pouco. A ceia do Senhor é um memorial. Jesus falou o quê? Fazei em memória de mim até que eu venha, que eu volte. Memória do que foi a minha morte e ressurreição. Memória que vocês estão inclusos nisso. A Santa Ceia é algo que nós temos que ensinar para o nosso filho, para os nossos filhos. E podemos praticar com os nossos filhos. Em casa também. Sabia? Podemos praticar em casa com os nossos filhos. Podemos trazê-los à igreja e dizer para eles, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Aí eles vão falar, o quê? O que é isso? E você poder explicar para ele o que é a Santa Ceia do Senhor. E você contar para ele o que é a Santa Ceia do Senhor. O batismo. Batismo é um outro memorial. Batismo nas águas. Vamos batizar, né? E para que é o batismo? Aí você vai à palavra. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É uma ordenança, é um sinal, é uma expressão para o mundo espiritual e para todos que vêm a respeito da nossa fé. Você vai falar para eles sobre o batismo. Quando tem batismo aqui na igreja, é uma festa. A moçada até canta aí que está subindo a escada para entrar, aí vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não é? Porque vai lá enterrar o velho homem lá na água e vai sair dali nova criatura. Aí, quando sai, eles gritam diferente, né? O que vocês gritam, gente? Não, vocês gritam uma outra coisa lá. Nova criatura. Vocês gritaram lá no batismo do Mateus, né, no batismo que teve agora da Alice. O batismo, o Espírito Santo. Temos que falar sobre o Espírito Santo para os nossos filhos. É o selo, não é o selo? É o nosso selo. Né? Muito bem. Então, nós temos que falar a respeito do Espírito Santo para eles. Quando você compra uma coisa, você vê lá, deixa eu ver se tem o carimbo do Inmetro. Não é? Você vai, opa, deixa eu ver se tem o carimbo do Inmetro aqui, se foi visto, se está regularizado, se eu posso usar esse negócio aqui. Se essa cadeira vou sentar não vai quebrar, passou pelos testes. Mesma coisa. Temos que falar a respeito do selo do Espírito Santo para eles. Você tem falado sobre essas coisas?
para eles a importância, como o Espírito Santo age, quais são os frutos do Espírito. Falar, ensinar, abrir a Bíblia, ler com eles. Fala, está aqui, ó, na Bíblia. Está aqui a respeito do fruto, o fruto do Espírito. Todos esses aqui são expressões do fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas, senta, lê com eles. Façam o culto doméstico, culto em família. Façam isso. Orem com eles antes deles dormirem. Quando eles vão sair para a prova. Ai, vou ter uma prova, um vestibular. Espera aí, meu filho. Antes de ir, deixa a mãe abençoar você. Deixa o pai abençoar você. Vou orar, botar a mão na sua cabeça. O Senhor vai fazer você lembrar. O Espírito Santo vai fazer você lembrar o que você estudou. Em nome de Jesus, você vai ser bem-sucedido. Vai, meu filho. Vai com fé. Vai, não tenha medo. Sabe? Eles saem diferente. Eles saem assim, eu vou mesmo. Meu pai me orou por mim. Orou por mim. Faça isso. Construa isso. Construa a identidade deles. Identidade de Cristo neles. Faça isso. Traga-os para a igreja. Congregue. Congregue e traga-os junto. Não pensa não, coitadinho, está cansado. Ué, mas ele está cansado para ir para a escola todo dia às 7 horas da manhã? Ele falta na escola por qualquer motivo? Qualquer motivo, você fala, não vou na escola. Não, não, tá bom. Amanhã, de novo, não vai não. De novo, não vai não. Teve uma festa na casa do primo. Tá bom. Então, amanhã cedo você não vai na escola. A gente faz isso? E por que a gente faz em relação à casa do Senhor? Aí a gente olha, coitadinho, culto às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Pode levantar às 9, dá tempo, todo mundo mora perto. Dá tempo de sobra da gente chegar. Coitadinho. Foi na festa ontem. Pobrezinho. Deixa aí, dormindo, não quer ir. Irmãos, como nós vamos fazer isso? Isso é um crime, isso é um desperdício. Nós temos que mudar a chave. A professora da escolinha aqui, do Comunap Kids, está aqui, ensaiando. Então os pais têm que trazer tal dia para a gente ensaiar. Aí, não dá. Não consigo. Não vou. Isso. Você não faz o esforço para ele ensaiar lá na escola? Como que você não faz para ele ensaiar e vir aqui aprender coisas a respeito do Senhor? Fixar memórias da participação dele nos eventos da igreja. Ele vai lembrar, eu participava no Natal. Eu cantava. Eu fiz o teatro. Eu fiz isso, eu fiz o jogral, eu li, eu participei do coral. Olha, ele vai ter memórias a respeito disso. Meu pai e minha mãe me criou na casa do Senhor. Irmãos, isso a gente leva para a vida. Por isso que diz, ensina quando for pequeno, que ainda quando estiver velho, ele não vai esquecer. Vai nos marcar de maneira positiva. O inferno está aí fora. E às vezes aqui dentro quer entrar, querendo fazer o quê? Marcar os nossos filhos negativamente. Pegar uma fotinho que você postou de qualquer jeito lá na internet, e um pedófilo pega. Não é? Está cheio disso, irmãos. Marcar os filhos negativamente. Então, nós temos que ficar atentos, nós temos que trazer e construir memoriais cristãos sobre a vida dos nossos filhos. E é hoje, e é a partir de agora, e não interessa a idade que ele tem, a sua responsabilidade não diminuiu, não mudou. Amém? Nós vamos entrar 2026 instruídos. Amém? Diga assim, eu não sou neófito. Eu aprendi
a instrução da palavra. Nós não vamos poder dizer que nós não sabíamos. Nós não vamos poder dizer que não sabíamos. Nós vamos desenvolver isso aqui com a graça de Deus, em nome de Jesus, com a sabedoria do Espírito Santo, não é verdade? Com amor, com graça, com paciência, com diálogo, com conversa, com atos de amor, atos de bondade, atos de limite também, colocando limite também, não é? De autoridade, mostrando que você é autoridade sobre ele. Ele não pode ficar solto fazendo o que ele quer. Sobe ali, trepa ali, quebra aqui, quebra tudo. Aí, sabe o que nós fazemos para facilitar nosso trabalho? Eu vou dizer, o que muitos fazem. Tira tudo. Tira os enfeites, tira os vasos, tira tudo. Porque a gente fala, ele quebra tudo. Está errado. No que você tira, você não ensina. Mantém lá e ensina. Aqui não pode pegar. Ensina. Se você tira, você não está ensinando. Você tirou o estímulo. Quando ele vai lá na casa da tia, ele vê o vaso lindo da titia. Vai lá e plá! Quebra o vaso da tia. Quebra o vaso na casa da avó. Quebra o bebelô lá na casa do vô. Então, ensine. Não vá tirando as coisas tudo. Eu vou tirar tudo que eles vão estragar. Não, senhor. Eles vão aprender a lidar com as coisas. Num começo, tudo bem. Você fica com o seu coração em paz. Você pode perder algumas coisas. Algumas coisas podem ser perdidas pelo caminho, mas vai valer a pena. Porque você vai ensinar. Agora, lógico, se for coisa perigosa, que corta, né? Aí é outra coisa. Eu estou falando de coisas normais que a gente tem em casa, que a gente enfeita, né? Às vezes a nossa casa. Não pensa que você tem que tirar tudo, não. Fala, agora eu vou ter que tirar tudo. Começou a andar, agora tem que rapar, ficar a casa pelada, tirar tudo. Irmãos, vamos ensinar o limite, vamos dar limite, vamos fazer o exercício, e eles vão errar. E a gente não vai bater na mão deles. Aí vou lá, pá, pá, bate na mão da criança. Pega não, pá. Você está ensinando assim, irmão? Não está. Você vai instruir, conversar, falar, filho, isso aqui não pode. Eu vou deixar lá. E você não vai pegar a mão. Entendeu? Não adianta, você qualquer coisa bate na criança. Sem a criança nem entender o que é aquele. De repente, ela recebeu um tapão. Está nem entendendo. Isso não é educar. Não é assim que se educa, irmãos. Você tem que explicar. Você tem que fazer ele entender, conversar, abaixar. Abaixar. Na altura dele. Sentar no chão com ele. Conversar, ensinar. Entendeu? Com amor, com sabedoria. É assim. E vamos fixar os memoriais. Vamos orar. Estou com dor de barriga. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos repreender isso aí. Exercita a fé dele. Vou fazer prova. Vamos orar. Fui mal na prova. Vamos orar. Vou para a recuperação. Vamos orar. Tem um menino, uma menina lá na escola me perseguindo. Vamos orar. Vamos repreender. Vamos ver o que é. Vamos ficar atento a respeito disso. Mas ensina o caminho da oração para ele. Todas essas coisas são memoriais. Amém? E não deixem de congregar com os filhos de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar. Já foi meu tempo, nem sei, já me perdi aqui no tempo. Meu marido já está ali olhando, pensando, meu Deus do céu, quem mandou dar o microfone na mão dessa mulher? Meu Jesus, tem misericórdia. Neemias 4:14, vamos encerrar com esse. Põe lá.
Já é meio-dia, gente. Vamos cear daqui a pouco e vamos para casa almoçar. Mas antes, vamos ler Neemias. Neemias 4:14. Guarda esse versículo. Neemias 4:14. Não, não é esse, não. Cadê? Deixa eu ver. Isso, é o B, tá? É a parte, lembre-se do Senhor. É a parte B do versículo. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Lutem por sua família. Lutem. Não vamos entregar de mão beijada a nossa família para ninguém. Vamos entregar para o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. O Senhor vai estar gerando isso no nosso coração e nos dando fé, alegria do Espírito Santo, sabedoria para a gente poder fazer tudo isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa para nos instruir, para nos ensinar. E nessa manhã nós a recebemos, aleluia, no nosso coração como uma boa semente que vai frutificar e que vai dar muitos frutos, Pai. Cada um de nós, Senhor, se levanta, Pai, dizendo: estou aqui pronto para a missão de trazer para a nova geração que vem as lembranças, o testemunho de Jesus Cristo. Senhor, nos ajude os homens, as mulheres, Senhor, nessa tarefa, Pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como seus filhos, em teu nome, para lutarmos pelas nossas famílias, com a certeza de que em ti nós já somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.